Olá, Paulo. Olá, Jane. Olá, você que está conosco no Pétalas de Luz. Que alegria estarmos juntos. Olha, infelizmente eu não posso estar ao vivo com vocês. Era para estar, mas devido a um compromisso profissional, eu vou gravar aqui algumas palavras para poder pelo menos participar de alguma forma desse programa que eu amo tanto. Gente, primeiro quero agradecer ao Paulo, né, a toda a equipe do Renovando, pela oportunidade da gente estar junto, né, mais uma vez. E esse capítulo lindo do Caminho, Verdade e Vida, lá o capítulo 39, entra e coopera, né? Que faz menção, gente, assim, eu sou um apaixonado pela história de Paulo. Não é novidade, né? Quem me conhece sabe disso. E esse capítulo faz menção justamente ao encontro de Paulo com Cristo ali na primeira vez, às portas de Damasco, em que o Emmanuel cita Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, em que se dá esse encontro, em que foi escrito da seguinte forma: E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe então o Senhor: Levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que convém fazer. Então, gente, esse momento inolvidável da história humana, do cristianismo, né? Nós temos até ali um Saulo perseguidor dos cristãos, um Saulo doutor da lei, nós temos um Saulo jovem, cheio de vida, apaixonado, né? Cheio de vitalidade e com uma fé cega, robusta, mas cega. Gente, Saulo tinha fé em Deus. É por isso que a fé por si só ela não basta, ela tem que ser bem direcionada. Porque tudo o que Saulo fazia, por exemplo, perseguir, prender, mandar matar cristãos, era em nome de Deus. Olha só que contrassenso. Então, sim, ele tinha fé, ele tinha paixão, ele tinha entusiasmo pelo trabalho, mas era uma fé cega. É perigoso isso. Então, o problema de Saulo, o maior problema dele, não era uma questão de fé, e sim uma questão de maturidade espiritual, de direcionamento e principalmente de amor no coração, né? De amor. O seu problema não era trabalho, não era labor. Tá? E aí, então, até aquele momento, você tinha esse Saulo, que era já uma característica desse espírito, o labor. Mas o labor tem que ser direcionado, tem que ser bem direcionado. E naquele momento inolvidável, em que Saulo encontra nosso Senhor Jesus Cristo, e que ele reconhece ali que o Senhor era, na verdade, o carpinteiro que ele perseguia, né? Que ele não compreendia. Naquele momento que ele reconhece isso, e aqui vai uma outra grande característica do espírito, Saulo, ele poderia ter feito mil coisas. Começado a chorar, dizer: Senhor, me perdoa, não vou fazer mais, eu não sabia. Não, Saulo não faz isso. Ao invés de ficar se lamentando, contando as pedras, ele diz: Senhor, que queres que eu faça? E agora, assim, o que eu fiz está feito. E agora, o que queres que eu faça, mestre? Ou seja, o espírito de labor, de trabalho. Poxa, eu errei tanto na minha vida. Mas e agora, daqui para frente? Eu estou tremendo, eu estou atônito. Mas o que é que eu posso fazer para remediar o mal que eu causei? E aí Jesus poderia vir com uma lista, né? Você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, Jesus não faz isso. O que é que o mestre diz? Saulo, entra na cidade
e lá eu te direi o que fazer. Primeiro entra. E aí todo mundo conhece a história, ele fica ali cego dos olhos carnais, né, por 3 dias. Isso tudo tem um grande significado, porque Saulo sempre enxergou com os olhos carnais e foi um cego espiritual a vida toda. E naquele momento ele ficava cego dos olhos físicos, mas estava enxergando pela primeira vez espiritualmente. Ele entra lá e lá ele tem a sua primeira grande lição de cristianismo. Ele não tinha nem esse nome ainda, era Caminho, né? O nome era Caminho. Ele tem a grande primeira lição, que é a lição da cooperação. Jesus se mostra lá, aparece para Ananias e pede que Ananias vá curar Saulo. Jesus poderia ter ido curar Saulo? Sim. Ou melhor, Jesus poderia nem ter cegado Saulo fisicamente. Mas não. Aconteceu tudo isso e Jesus pede para quem ir curar Saulo? Ananias, que era quem Saulo estava indo perseguir. Por que Jesus pede a Ananias para ir curar Saulo? Primeira grande lição de cristianismo. Cooperação, gente. Ninguém faz nada só. Ninguém faz nada só. Então Saulo entra em Damasco e depois tem sua visão recuperada por Ananias e depois começa a conhecer ali alguns locais de reunião do cristianismo primitivo, do caminho, né? Por exemplo, uma reunião em uma casa muito humilde, de uma senhora muito humilde, em que ele ali poderia ver o espírito de cooperação atuando de uma maneira sublime entre os cristãos. É relatado no livro Paulo Estevão que Saulo não conhecia o que era de fato a verdadeira cooperação. E que ali naquele momento ele passou a entender o que era verdadeiramente cooperar. Cooperar. Isso é fundamental para todos nós cristãos, sabe? Porque ninguém faz nada só. O mesmo Paulo vai dizer para o menino João Marcos, né, quando João Marcos ali abandona o labor temporariamente, ele vai dizer para João Marcos: olha, João Marcos, a evolução se dá por fileiras. O que isso significa? Significa que quem está mais acima vai puxando quem está mais atrás, mais abaixo. Desta forma, nós somos auxiliados e nós auxiliamos. Então, cooperação. Entra e coopera. Paulo entra na cidade, aprende o que é cooperação para cooperar. Porque ninguém chega ao Pai sem cooperar e sem a ajuda dos irmãos. Isso, gente, é um grande princípio universal chamado fraternidade. Fraternidade. Então, como que eu posso cooperar na minha vida cotidiana para com os meus irmãos? Dentro da casa espírita? Sim. Como que eu posso cooperar lá? Mas não apenas lá. Como que eu posso cooperar dentro do meu lar? No meu trabalho material? Como que eu posso cooperar na rua? Como que eu posso cooperar em contato com o diferente? Como que eu posso fazer isso? Então, essa lição do Emmanuel, ela é de uma importância sublime. Porque ninguém chega a Jesus sem a lição da cooperação. E aí, né, Saulo, ali já tentando se converter a Jesus Cristo, né, o Evangelho, ele aprende isso. Ele vai ter com o seu antigo mestre Gamaliel,
que coopera com ele, dá direcionamentos. Ele vai para o deserto, passa alguns anos no deserto, cooperando e tendo a cooperação de amigos, meditando, aprendendo a sentir o evangelho, para aí sim ele começar o labor de divulgação, de fundação de igrejas, cooperando e também tendo a cooperação. Porque as próprias cartas de Paulo têm a cooperação de Estevão em espírito, tem a cooperação dos amigos que levaram, que conduziram as cartas até as referidas localidades. Tem, nas viagens de Paulo existem a cooperação do quê? Do acolhimento, da hospitalidade das pessoas. Isso é fraternidade. Então, como que a gente pode transformar esse exemplo dos primeiros tempos do cristianismo em nossa vida prática, cotidiana, diária? Que é esse o nosso objetivo. Não é só estudar a história, mas principalmente colocar em prática em nosso dia a dia. Como que eu posso cooperar? Aprender a cooperar. Seja distribuindo uma água na casa espírita, distribuindo uma mensagem, fazendo uma palestra, forma que for. Dentro de casa, cooperar tendo paciência, direcionamento. No trabalho, poxa, cooperar com meu colega, um amigo. Uma coisa que eu acho linda, cooperar com Jesus em minha vida. Porque a missão de Jesus é redimir a humanidade. Poxa, se eu estou fazendo a minha reforma íntima e eu estou auxiliando alguém a se iluminar, eu estou cooperando para comigo, para com esse alguém e para com o próprio mestre. Então a cooperação ela se dá em níveis enormes e se dá em níveis mínimos. Ela é uma lei. Ela é fraternidade. A primeira lição de Paulo foi de cooperação. Por que Jesus mandou os discípulos em dupla? Cooperação. Sabe? A gente tem que aprender a trabalhar em conjunto, em grupo. Senão não vai. Eu não posso estar ao vivo com vocês. Mas eu estou contando com a cooperação dos amigos, do Paulo, da Jane, para me colocar aqui no ar, para falar com vocês, que eu estou com saudade. Cooperação. Entende? Então, pessoal, cristianismo sem cooperação não é cristianismo. Tá? Fica essa lição. Estou com muita saudade, espero estar ao vivo em breve. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Que Jesus nos abençoe nesta caminhada e que a gente possa aprender a cooperar sempre mais e melhor. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.